A lenda do corpo seco, uma alma tão maligna que foi rejeitada tanto por Deus quanto pelo diabo, nem o céu e nem o inferno quiseram, e agora ele vaga na terra, preso em um loop infinito de tortura e sofrimento, atormentando, assustando e perseguindo qualquer um que passar em seu caminho, com um assobio ensurdecedor e com uma aparência capaz de assustar até mesmo os mais corajosos. O corpo seco vaga por todo o território brasileiro, inclusive por alguns países da América Latina que possuem lendas bem semelhantes. E essa é a criatura que é alvo do relato de hoje. O relato de hoje, enviado pela inscrita Emily, é um relato que conta sobre episódios de paralisia do sono e de aparições estranhas em sua casa da criatura que aparenta ser o corpo seco. Segue agora o relato. Mas antes, eu quero pedir rapidinho que se você for novo por aqui, você se inscreva para ajudar o canal e também comente para aumentar o engajamento do vídeo. E sem mais delongas, vamos para a história. Cerca de 4 ou 5 anos atrás, eu não estava em um estado muito bom, não estava muito saudável, nem mentalmente nem fisicamente. Meu sono estava mal regulado e meus hábitos acabavam influenciando negativamente na minha rotina, na minha vida e no meu momento de descanso. E por causa disso, eu estava passando uma perseguição constante de paralisia do sono. Tinha muita frequência desses episódios, além de ver também vultos e coisas estranhas durante o dia. Eu tinha estados aonde eu tinha apenas a paralisia do sono, onde o corpo fica parcialmente estático, com exceção dos olhos. Também com presença de criaturas parecidas com o corpo seco durante a paralisia, que às vezes eram uma silhueta estática e às vezes que se movimentavam. E então, com a perseguição que mesmo acordava, eu tinha a percepção de que algo estava ali comigo, uma espécie de energia ou vulto que passava, mas que eu não conseguia ver claramente. Às vezes eu conseguia até mesmo sentir e ter interações com essas criaturas, conseguia ver o que elas faziam comigo. Essa insistência fez com que eu mudasse meus hábitos e até minhas maneiras na hora de dormir, para fazer com que assim eu conseguisse evitar essas criaturas, como por exemplo tampar a minha visão com um lençol e ficar também dormindo na rede. Assim seria mais difícil de eu vê-las, já que dormindo na cama eu achava que era mais provável delas se aproximarem de mim. Às vezes eu até mesmo deixava de dormir porque ficava com medo dessas aparições, já que minhas noites estavam marcadas por aparições bizarras e paralisias do sono constantes. Das 3 experiências mais marcantes que tive, o que acontecia geralmente era quando eu dormia de barriga para cima, e como quase sempre eu dormia assim, eu planejei então mudar o meu estilo e dormir de lado, para ver se assim mudava e talvez não fosse apenas um pesadelo. E talvez eu descobrisse que isso seria apenas um pesadelo, e mudando a posição de dormir, isso seria resolvido. Porém, mesmo assim eu tive episódios cada vez mais fortes e frequentes. Dessa vez eu vi que a criatura estava do meu lado e me observando. Ela estava atrás de mim, como eu estava deitado de lado, eu não conseguia vê-la de frente, mas eu conseguia sentir, e ao olhar com meus olhos para a lateral, eu via pela visão periférica que ele estava bem próximo de mim. E ele colocou a sua mão nas minhas costas e me arranhou com a sua unha. E no outro dia eu percebi que eu estava com um arranhão justamente no mesmo local, algo que fez com que eu ficasse ainda mais preocupada. Lembro também de quando eu cobri meu rosto com um lençol para que assim eu não visse nada. Aconteceu que enquanto eu dormia, ocorreu mais um episódio de paralisia do sono e eu consegui ver uma mão pesada, muito semelhante àquela mesma que me arranhou, uma pele cinza, unhas amareladas e muito grandes, e um aspecto magro e realmente de algo morto, que tocava no meu rosto e passava a mão por mim, e assim também pressionava o meu pescoço com muita força, e durava vários minutos. Eram episódios longos que duravam ali até mesmo a noite toda. E o meu relato mais marcante foi quando então eu realmente decidi ficar dormindo fixamente na rede, porque ali talvez fosse mais seguro do que ficar na minha cama. Então no meu antigo quarto havia um banheiro logo de frente para a cama, e assim tinha uma cortina dentro desse banheiro que permanecia sempre com a luz ligada e assim clareando todo o espaço. Eu lembro de estar deitada na rede, de costas para o banheiro tentando dormir, porém sem muito sucesso. O medo e as constantes visões não saíam da minha cabeça. Em um momento, eu então ouvi e senti que algo se aproximava comigo. Chegava perto de mim cada vez mais rápido e com muita velocidade, como se estivesse rastejando ou andando de 4 patas. E ao mesmo tempo, eu vi uma forma sorrateira passar ao lado da minha cama. Uma espécie de visão, uma espécie de vulto. Então, quando eu me virei para olhar o que realmente era, eu vi algo muito surreal e que vocês provavelmente não vão acreditar, mas que eu juro que é verdade. Era uma criatura humanoide, com a pele pálida, traços estranhamente femininos, com olhos azuis, careca e que estava bem próximo de ser aquele ser anoréxico mesmo, como o corpo seco, com dentes grandes e amarelos e unhas grandes e amarelas, me observando e bem do lado da minha rede. E por incrível que pareça, o ataque ele não foi agressivo como os outros, que me arranharam ou ficaram me sufocando. Neste caso, era como se a criatura estivesse tímida ou assustada.
porque ela não queria ter sido percebida ou algo assim. É como se ela não esperava que eu fosse acordar ou não fosse vê-la. E no mesmo instante que eu a vi, ela me observou por alguns instantes e então correu na mesma velocidade de onde veio, se escondendo novamente. Eu me levantei rápido assim que consegui, liguei a luz do quarto e comecei a procurar. Não sabia de onde ela veio, como ela entrou. Eu fui então ao banheiro, com muito medo, pois sabia que era o único lugar que ela poderia estar. Quando eu entrei no banheiro, não tinha nada. Então, eu não consegui mais ficar tranquilo, pois eu não imaginava de onde aquilo veio e como saiu, o que me dava um terror de pensar que ela poderia voltar para lá, e não sabia por onde e nem como, e se ao perceber que eu havia notado ela, ela poderia querer voltar com vingança e violência para cima de mim. Então, eu não me senti necessariamente intimidado, mas sim me senti um pouco observado e estranho, e não consegui ficar muito tranquila. Mas mesmo assim eu desliguei a luz e voltei para a rede até que então eu consegui dormir. Eu realmente não sei se aquilo era uma espécie de demônio, entidade, fantasma, se foi só algo fruto da minha imaginação, algo ligado à paralisia do sono, mas que aconteceu quando eu estava acordado, aconteceu. E com certeza isso não foi apenas um pesadelo, isso foi algo mais. Eu realmente estava acordada no momento quando fui arranhada, sufocada e também quando vi a criatura passar do lado da minha rede e sumir rapidamente assim que eu a percebi. Algo realmente estava no meu quarto. E bom, pessoal, esse foi o relato da Emily, o relato dela bem pesado aí sobre realmente a aparição do corpo seco, né? A gente vê alguns relatos que são relacionados ao dela, parecido com paralisia do sono, que são semelhantes, que é isso de aparecer uma criatura e sufocar a gente, né? Teve também o Momo Later, que falou no chat da live de um relato assim, onde uma criatura teria ficado sufocando ele também durante a noite. E a gente vê muitos relatos assim ligados à paralisia do sono. Mas no caso da Emily, a gente tem algumas discrepâncias, assim, algumas diferenças com outros relatos. No caso dela, ela fala de uma criatura que bate completamente com a descrição do corpo seco. Inclusive, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre ele, eu vou deixar na playlist aí do folclore brasileiro para vocês assistirem, no card da tela final. E eu também vou estar falando aqui uma coisa engraçada que tem no relato dela também, que faz ainda mais, quer dizer, engraçado não, né? Complicada, que é a questão das marcas, né? Ela acordou com um arranhado no mesmo lugar onde a criatura teria arranhado ela. É algo que também é semelhante a relatos de aparições demoníacas. A gente vê alguns relatos de aparições demoníacas, como de pessoas que foram assombradas ou coisa assim, que aparecem com marcas de unha na barriga, nas costas ou até mesmo no pescoço e rosto. É um caso bem comum de você aparecer com esse tipo de marca, machucados que você não se lembra, estigmas, esse tipo de coisa acontece bastante em relatos de aparições demoníacas. Eu não posso aqui bater o martelo, a palavra final é sempre de vocês. E se você também tiver um relato, pode comentar aqui embaixo nesse vídeo, ou se você quiser fazer como o Cavalo Clips e o Vitinho, que mandaram eles mesmos contando seus relatos, você também pode estar mandando lá no meu Instagram. Entre em contato comigo que eu passo todos os detalhes, vai estar tudo aí no comentário fixado para você me mandar o seu relato. E para mim, eu acredito muito que realmente foi uma aparição do corpo seco, porque tanto a descrição dela quanto o tipo de ataque, digamos assim, é muito semelhante a tudo que falam dele. E como ela mesma falou, ela estava numa época onde espiritual, física e mentalmente ela não estava bem, o que propicia a aparição desse tipo de coisa. A gente sempre vê pessoas relatarem aparições desse tipo de criaturas quando elas estão passando por momentos conturbados, nas suas questões de fé, nas suas questões físicas, ou de alguma maneira ali elas estão com a vida desestabilizada, com energia negativa próxima de si mesmos. Então eu acredito que sim, que no caso da Emily, ela deve ter tido alguma experiência sobrenatural ligada realmente aí ao corpo seco, a criatura tão maligna que foi rejeitada pelo diabo e também por Deus, que não foi aceita nem no céu e nem no inferno. E bom, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do relato da Emily e peço que vocês também mandem seus relatos aqui, tá? Quem quiser mandar algum relato, qualquer relato, seja de fantasma, de ufologia, de aparição demoníaca, qualquer coisa, pode mandar que com certeza vai virar vídeo. E lembrando, na próxima semana tem mais relato dos inscritos. E se você tem algum, eu reforço aqui, pode comentar, que vai estar ajudando muito. E se você ficou aqui até o final, eu quero pedir que você comente aqui embaixo Skinwalker, para eu saber que você assistiu até o final, até porque aqui no canal também tem alguns relatos de Skinwalker que alguns inscritos mandaram, que eu logo mais vou estar enviando. E lembrando, se você quiser manter o anonimato no relato, é só mandar lá no Instagram e pedir para eu não falar seu nome no vídeo, que eu não falo, tá? Teve alguns relatos de lobisomem que eu já falei aqui no canal, que eu mantive o nome dos inscritos em sigilo, tá? E bom, pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês, peço que mais uma vez você se inscreva se for novo, comente Skinwalker se você ficou até o final, e até o próximo vídeo.